Boa noite. Boa noite. O governo anuncia que começa na quinta-feira o pagamento do valor de R$ 600 aos trabalhadores informais de baixa renda. Pessoas registradas no Cadastro Único serão as primeiras a receber. E pelo menos 15 milhões ainda terão de se cadastrar pela internet. E você vai ver também. Em um dia, o Brasil registra 114 mortes por Covid-19. É o maior número em 24 horas. Governador Wilson Witzel libera parcialmente o comércio em cidades que não têm casos do novo coronavírus no Rio de Janeiro. Um efeito colateral da quarentena: aumentam os casos de violência doméstica no Brasil. O Ministério da Saúde divulgou os números atualizados do coronavírus no país. Agora são 13.717 casos confirmados e a quantidade de mortes subiu para 667. Um aumento de quase 5% em relação ao último boletim que foi divulgado ontem. São Paulo é o estado com mais casos da Covid-19, seguido por Rio de Janeiro e Ceará. Já estão disponíveis o aplicativo e o site da Caixa para trabalhadores informais solicitarem o auxílio emergencial de R$ 600. Os primeiros pagamentos devem ser feitos na próxima quinta-feira. 54 milhões de brasileiros terão direito a receber R$ 600 por 3 meses. Desse total, de 15 a 20 milhões de pessoas não estão no Cadastro Único, que é a listagem do governo federal que reúne famílias de baixa renda que já recebem algum benefício. São exatamente essas pessoas que terão que se cadastrar no aplicativo ou no site da Caixa para ganhar o auxílio. Deverão se cadastrar trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos, contribuintes individuais do INSS e desempregados que não estejam recebendo seguro-desemprego. O cadastro pode ser feito pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Quem não tiver acesso à internet pode fazer o cadastro em agências da Caixa ou lotéricas. O telefone 111 estará disponível apenas para tirar dúvidas. É muito importante de que também as pessoas que eventualmente não tenham crédito no seu celular, porque seu celular é pré-pago, houve um acordo com as operadoras para que esse aplicativo pudesse ser baixado sem nenhum custo adicional às pessoas. O ministro da Cidadania chamou atenção para o fato de vários sites e aplicativos falsos já estarem funcionando. Por isso, é importante que os beneficiários fiquem atentos aos canais oficiais. Vários sites já foram derrubados, Polícia Federal entrando em ação. O aviso é o seguinte: fraudadores, atenção, vocês vão acabar na cadeia. Nós vamos buscá-los. Após o cadastro, será feita uma triagem para ver se a pessoa preenche os requisitos para receber o benefício. É preciso ter mais de 18 anos e não receber benefícios previdenciários, como o seguro-desemprego. A exceção é para o Bolsa Família. A renda mensal não poderá ultrapassar meio salário mínimo por membro da família ou um total de 3 salários mínimos por grupo familiar. Cada família pode ter até 2 beneficiários. Mães, chefes de família e homens que cuidam sozinhos dos filhos terão direito a R$ 1.200 por mês. Quem receber por meio de contas em bancos privados terá o dinheiro protegido de eventuais dívidas. Por exemplo, se você entrou no cheque especial e está com a conta no vermelho, o benefício não será utilizado para pagar essa dívida. O valor negativado continuará lá e você poderá usar os R$ 600 livremente. A previsão é que quem faz parte do Cadastro Único e tem conta no Banco do Brasil ou Caixa receba a primeira parcela na próxima quinta-feira, dia 9. No dia 14, receberão aqueles que estão no Cadastro Único, mas não têm conta em banco. Esses terão uma poupança virtual gratuita aberta automaticamente na Caixa para ter acesso ao benefício. Quem se cadastrar pelo site ou aplicativo deve começar a receber 5 dias úteis após o cadastro. E os beneficiários do Bolsa Família continuam com um cronograma de pagamentos normal a partir do dia 16. A segunda parcela será paga entre os dias 27 e 30 de abril e a terceira entre 26 e 29 de maio. Por enquanto, a possibilidade de saque em espécie não está disponível. Será possível fazer apenas transações virtuais, como transferências e pagamentos. Um calendário para saques deve ser anunciado na próxima semana. 50 milhões de brasileiros indo ao mesmo tempo é um colapso. Colapso de todas as... Nós não vamos fazer isso.
O juiz da 4ª Vara Civil da Justiça Federal de Brasília, Itagiba Catapreta Neto, bloqueou os recursos dos fundos partidário e de financiamento de campanha. O magistrado acatou uma ação popular que pedia que o dinheiro ficasse à disposição do governo para ser usado no combate à Covid-19. Somados, os dois fundos chegam a quase 3 bilhões de reais. Ainda cabe recurso dessa decisão. E agora é política com a Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Boa noite, Mauro, Mariana. Está em discussão no governo e no parlamento o aumento da ajuda da União para os estados durante a crise do coronavírus. Há uma avaliação de que o pacote já anunciado de 88 bilhões de reais não será suficiente para socorrer os estados. Esse pacote basicamente prevê a suspensão do pagamento da dívida dos estados com a União e a manutenção dos repasses dos fundos de participação dos estados e municípios. Hoje, as negociações para votar na Câmara dos Deputados o Plano Mansueto, que ampliava o crédito, o empréstimo aos estados, naufragaram. As condições foram consideradas pouco generosas, os limites para os empréstimos foram considerados pouco generosos pelos governadores e as contrapartidas muito duras. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que os estados devem perder, em média, 30% do ICMS durante essa crise. A ideia, então, é construir um novo texto do zero, curto, conciso, para atender às necessidades de financiamento dos estados e não aumentar demais o endividamento de longo prazo. Só que os estados querem mais. Eu conversei com um auxiliar próximo ao governador de São Paulo, João Dória. Ele disse que o ideal será garantir o mesmo ICMS de 2019. Isso poderia ser feito metade via empréstimo e metade via repasse direto do Tesouro Nacional. Segundo Fábio Klein, que é especialista em contas públicas da Tendências Consultoria, essas medidas a fundo perdido são muito arriscadas. É importante que os estados devolvam pelo menos parte disso para a União quando as coisas se normalizarem. O risco é o endividamento brasileiro aumentar demais e ficar muito acima da média dos países emergentes. Com mais de 300 mortes e mais de 5.000 casos confirmados do novo coronavírus aqui no estado de São Paulo, o governador João Dória anunciou a distribuição de 1 milhão de cestas de alimentos por todo o estado. Além disso, a capital vai ter um terceiro hospital de campanha que vai ficar no ginásio do Ibirapuera. Cerca de 4 milhões de pessoas em situação de pobreza em todo o estado serão beneficiadas com a distribuição das cestas. Os alimentos foram selecionados sob orientação da equipe de nutricionistas do Hospital Albert Einstein. As entregas serão feitas a famílias que fazem parte do Cadastro Único, coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, a partir do próximo dia 17. 48 dirigentes empresariais que doaram mais de 100 milhões de reais para que pudéssemos, nessa primeira etapa, montar e distribuir essas cestas a partir do próximo dia 17. As cestas terão a sua distribuição prioritária na capital de São Paulo, na região metropolitana e, na sequência, para o interior do estado e o litoral. Também foi anunciada a construção do terceiro hospital de campanha, que será no ginásio do Ibirapuera. O local vai contar com 240 leitos de baixa complexidade e a atuação de 800 profissionais da saúde. Dória afirmou que o novo hospital já está em fase de construção. Será entregue em 1º de maio. O infectologista Davi Wippe, coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, voltou a reforçar a necessidade de distanciamento social. Segundo o especialista, um isolamento com 70% de adesão pode achatar a curva de infectados. Hoje, o isolamento social no estado tem adesão de pouco mais de 50%, o que contribui para o aumento da doença. Qualquer pessoa pode se infectar. Um bebê recém-nascido, ele nasce e tem contato com a mãe e se infecta. Jovens, homens, mulheres, isto é, infecção. Qualquer indivíduo pode ficar grave, doente grave. Agora, a letalidade, ela continua muito maior, quase 90%, na população acima de 60 anos e naqueles que têm outras doenças associadas. No Rio de Janeiro, o governador Wilson Witzel flexibilizou as medidas restritivas de circulação em cidades onde não há casos de Covid-19. Witzel disse ainda que pode estender a quarentena na maior parte do estado até o fim de abril.
Em entrevista no Palácio Guanabara, o governador Wilson Witzel anunciou que a volta da circulação vai valer para municípios do Norte, Noroeste, Sul e Serra do estado. Ele afirmou que as aglomerações continuam proibidas e as escolas permanecem fechadas. Fica a critério do prefeito, se ele não se sentir seguro, conversar comigo, falar, governador, aqui eu não tenho como fazer a barreira sanitária, 24 horas eu não vou aplicar o decreto. Também foi autorizada a abertura do comércio somente para entregas em domicílio. A partir de amanhã serão feitos testes rápidos do novo coronavírus nos profissionais do Hospital Ronaldo Gazola, unidade de referência do município. O governador disse que está enfrentando dificuldades para adquirir os testes. Mais de 1 milhão de testes que nós encomendamos, nós recebemos apenas 50 mil testes. Não há testes no mercado. Estamos com dificuldade de comprar os equipamentos. Witzel pediu novamente para que as pessoas fiquem em casa e afirmou que se a movimentação nas ruas continuar, poderá tomar medidas ainda mais restritivas no estado. Nós estamos com um aumento da internação. Isso é preocupante, porque ainda não estamos preparados para que nós possamos aumentar a circulação de pessoas nas ruas. E se isso continuar acontecendo, nós teremos dificuldade de atender as pessoas, seja no público, seja no privado. A Prefeitura de Belo Horizonte decidiu ampliar a interdição dos espaços públicos e reforçou as restrições, principalmente em bancos e no comércio de rua. O decreto determina regras específicas para atendimento ao público nos bancos, lotéricas e lojas pelas ruas da cidade. Muitos não respeitavam a distância mínima entre cada pessoa. Agora, as filas devem ser gerenciadas pelos estabelecimentos e instituições bancárias. Está sem ajuda. Como que quem não sabe mexer no caixa eletrônico vai sacar? A gerente está lá na porta, do lado de dentro, longe do público. Ela tinha que estar, pelo menos, ajudando o idoso que quer pagar uma conta. No comércio, a partir de hoje, o atendimento só pode ser feito da porta para fora. Sem saber da nova determinação, esta loja de chocolates recebia os consumidores normalmente, mas foi só avisar os vendedores. Eles ligaram para o proprietário, que determinou a colocação de uma barreira na porta para impedir a entrada dos clientes. As medidas não se aplicam a supermercados, padarias, farmácias, açougues e postos de combustível, que podem atender seus clientes no interior dos estabelecimentos. A Prefeitura de Belo Horizonte também anunciou que vai interditar outras praças da cidade a partir de sexta-feira e usar a Guarda Municipal para tentar reduzir a aglomeração de pessoas, principalmente na orla da Lagoa da Pampulha. Até agora, Pernambuco registrou mais de 350 casos confirmados e 34 mortes causadas pela Covid-19. E o estado corre contra o tempo para abrir mais vagas de leitos de UTI. Até agora, mais de 70% dessas vagas já estão ocupadas. Pernambuco se aproxima da fase de aceleração descontrolada dos casos de Covid-19. A projeção das autoridades de saúde do estado é que os casos aumentem significativamente no final de abril e início de maio. O Sistema Público de Saúde conta até agora com 290 leitos para pacientes do Covid-19. 90 deles são de UTI e 65 dessas vagas já estão ocupadas com pacientes que apresentam quadros respiratórios graves. Os outros 200 leitos são de enfermaria e mais da metade deles também já está ocupada. A gente tem antevisto essa situação e colocado muito claramente para a população o risco do colapso do sistema de saúde se não seguirmos as regras de isolamento social, a despeito de estarmos fazendo todos os esforços para a abertura de novos leitos. Há alguma dificuldade na montagem desses leitos, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista de equipamentos, como a gente já falou, mas nós estamos caminhando. Para diminuir a propagação do vírus e evitar que a rede pública de saúde não entre em colapso, o governo de Pernambuco enrijeceu ainda mais as determinações de isolamento social. Apenas serviços essenciais podem funcionar. Parques públicos e praias estão fechadas até a próxima segunda-feira, segundo o decreto estadual. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite.
Em momentos bicudos, é sempre bom lembrar do velho Rui Barbosa. Ouça porque é muito atual. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes das mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Depois dessas sábias palavras de Rui Barbosa, só resta pedir: Deus proteja o Brasil. O isolamento social acende um alerta para um problema que a gente já enfrenta, mas que pode piorar nesse período: a violência doméstica. Como vem ocorrendo em outros países, por aqui o número de denúncias em razão do confinamento já aumentou. O Brasil ocupa a 5ª posição entre os países onde os homens mais matam mulheres. Para se ter uma ideia, a cada 4 minutos, uma mulher é agredida. Eu grávida de 7 meses, jogou travesseiro na minha barriga, eu tive até um pequeno sangramento. Mas por ele ser o pai da minha filha, eu não falei pra ninguém, eu achei que ele ia melhorar. Mas não, ele foi ficando cada vez mais agressivo. Depois que ela nasceu, me bateu mais algumas vezes, ela pequena, aí até que eu resolvi me separar, porque não dava mais, tomei coragem, pedi o divórcio. Hoje eu tenho uma medida protetiva. Num contexto de emergência como a pandemia do coronavírus, com necessidade de isolamento social, a vítima fica mais exposta e aumentam os riscos de violência. Casos de violência doméstica vêm aumentando significativamente. Isso por conta da mulher estar mais próxima do seu agressor, viver em confinamento, uma situação de estresse, o que acaba gerando maior recorrência e incidência da violência. O Disque 180, telefone para denúncias de agressão contra a mulher, registrou aumento de quase 9% em março. Na primeira quinzena foram registradas 3.045 ligações, que resultaram em 829 denúncias. Na segunda quinzena do mês, subiu para 3.303 ligações e 978 denúncias. Sem poder sair de casa, como fazer para usar o telefone sem ser ouvida pelo agressor? Foi pensando nessa situação que o governo federal ampliou os canais de denúncia com o lançamento de um aplicativo. A ferramenta permite contato com as autoridades de forma virtual. Pelo sistema, também podem ser feitas queixas contra outros tipos de violência. Ainda há outras formas de denunciar. Então, é importante que as mulheres saibam que para acessar agora as delegacias, elas não precisam mais sair de casa. Também uma outra porta possível de entrada para as mulheres solicitarem a medida protetiva é a própria Defensoria Pública. Nós também estamos atendendo via remota, através do número de WhatsApp e também o nosso site, onde também existe um formulário. Sempre há uma esperança. É preciso coragem para recomeçar. Como eu fiz, eu espero que cada vez as mulheres tenham coragem e denunciem e saiam desses casamentos infelizes. O Superior Tribunal de Justiça concedeu direito à prisão domiciliar para o doleiro Dario Messer com uso de tornozeleira eletrônica. Dario Messer é acusado de evasão de divisas e lavagem de dinheiro nas investigações da Operação Lava Jato. Na decisão, o juiz aceitou a alegação da defesa, considerando que Messer, de 61 anos, faz parte do grupo de risco para a Covid-19 por ser hipertenso e fumante. Dario Messer, que passou mais de um ano foragido, está em prisão preventiva desde julho de 2019 no Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro. O Instituto Operação Vida está levando sabonetes para comunidades carentes. A intenção dos organizadores da ação é distribuir mais de 1 milhão de unidades durante a pandemia de coronavírus. Cerca de 1 tonelada do produto foi entregue hoje ao Instituto Anchieta, que vai doar os sabonetes aos moradores do bairro do Grajaú, na zona sul da capital paulista. Acho muito mais barato a gente gastar 50 centavos numa unidade de sabonete do que pagar R$70 mil em um respirador.
Uma transportadora e uma plataforma de voluntariado estão colaborando com a iniciativa. Segundo os organizadores, cerca de 2.500 famílias serão beneficiadas com a doação realizada hoje. Para aqueles que moram em comunidades onde taxas de densidade demográfica são tão altas, é muito importante que a gente faça a distribuição de sabonete, se proteja. Com a produção de veículos novos parada por causa da pandemia, as fábricas passaram a ajudar diretamente em ações de combate ao coronavírus. Algumas montadoras com sede em Minas Gerais estão produzindo máscaras de proteção e fazendo a manutenção de respiradores. No setor de inovação tecnológica desta montadora, a produção agora é de máscaras de proteção de rosto para profissionais da área da saúde. Além de 5 funcionários, a fábrica disponibiliza matéria-prima e 8 impressoras 3D, com capacidade para confeccionar até 36 peças por dia. Nós somos 100% autônomos nessa tecnologia, então rapidamente a gente consegue construir, fazer as máscaras e com baixo custo e velocidade de produção. Neste outro departamento, a missão é recuperar respiradores com defeito. Os primeiros aparelhos vieram de hospitais de Belo Horizonte e do interior de Minas. Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o Brasil tem 3.600 peças fora de operação por falta de reparo. Antes de serem trazidos para o laboratório, os aparelhos são higienizados para evitar o risco de contaminação. Aqui, eles passam pelos processos de manutenção e depois de calibração. Aquele equipamento vai passar por um processo de soldagem de placa eletrônica, se a gente vai trocar uma válvula, uma conexão, uma mangueira, um painel frontal. Então, assim, tem diversos tipos de defeito e cada defeito demanda um tempo, demanda um processo diferente, às vezes demanda uma peça de reposição. Os funcionários da montadora aprenderam a consertar respiradores com a ajuda de técnicos do Senai, que também fazem parte da operação Covid-19. Hoje, um avião da FAB pousou em Belo Horizonte com 18 aparelhos danificados. A gente está entendendo ainda qual a nossa capacidade de atuar dentro do nosso ambiente. A gente está imaginando que é algo em torno de 30. Então, logo temos que começar a dar vazão desses equipamentos à sociedade para receber novos. Equipes da Fórmula 1 também anunciaram ajuda a hospitais na luta contra o coronavírus. Centenas de respiradores vão ser entregues nos próximos dias. Só o governo britânico encomendou 10.000 aparelhos. É muito legal saber que a gente tenha um conhecimento técnico e pode usar ele aplicado para poder salvar vidas, para poder melhorar a questão de atendimento de saúde nos hospitais. Policiais civis apreenderam mais de 10.000 máscaras de proteção em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, material que seria vendido ilegalmente. As quase 11.000 máscaras de proteção seriam vendidas na Baixada Fluminense por um preço até 10 vezes maior do que o valor original do produto. De acordo com a Polícia Civil, o material estava sem nota fiscal de venda e armazenado em caixas com numeração de lotes apagada, o que dificulta o rastreamento dos fornecedores. A investigação apontou que, após o início da pandemia de Covid-19, alguns estabelecimentos comerciais estariam aproveitando para aumentar os valores dos equipamentos de proteção. Os responsáveis pelo material vão responder pelo crime contra a economia popular. Isolamento social também é tempo de se reinventar. As atividades online são uma boa opção para sair da rotina dentro de casa. Toda semana, o confeiteiro Vinícius de Farias ensina uma receita de bolo nas redes sociais. Olha aqui, já separei todos os ingredientes e já nós vamos começar. Em tempo de quarentena, eu estava aqui parado, sem fazer nada. Aí eu pensei, vou fazer um bolo para eu comer de tarde, né? E pensei, por que não compartilhar com as pessoas que me seguem? Se arriscar na cozinha ou praticar uma atividade nova é algo que muita gente vem tentando fazer para se adaptar a esse período de pandemia. Sair de casa para ir lá no calçadão para fazer uma caminhada ou até mesmo para praticar um exercício físico não é recomendado. O jeito, então, foi recorrer ao mundo virtual. 3 vezes por semana, Guilherme e André dão aula de ginástica em casa. Bora, pode sair, vamos. Abrindo, fechando, vamos. A gente está fazendo esse treino para que todos possam participar, né? Às vezes nem todos podem pelo o compromisso do horário, não podem na hora que a gente está fazendo a live. A gente tem que buscar soluções com o que a gente tem. E o que a gente tem é fazer exercício dentro de casa e continuar se mexendo, se exercitando, que é o mais importante. Cristina já era aluna da dupla e agora acompanha os treinos pelo celular. Eu não tinha tanta assim
interação, vamos dizer, com a internet, como eu estou tendo agora. Então, as pessoas estão se disponibilizando também, isso é muito legal, eu tenho visto coisas interessantíssimas. O isolamento social é importante para conter a propagação do novo coronavírus, mas isso também mexe com o emocional de cada um. Para esta psiquiatra, é importante criar uma rotina, mesmo sem sair do isolamento. Evite passar a manhã inteira de pijama, ficar deitado na cama, não abrir a janela. É muito importante levantar, tomar um banho, se produzir mesmo, como se você estivesse saindo para trabalhar ou fazer as suas atividades de rotina que você normalmente faria, para dar uma sensação de bem-estar. E a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda cuidados dobrados com as crianças que têm asma ou bronquite, porque elas podem ter complicações caso contraiam o novo coronavírus. A Valentina tem bronquite. Há poucos dias, a menina de 3 anos teve uma crise bem forte e deixou a mãe preocupada. Aconselhada pela pediatra, Lenilda jogou pesado nas regras de isolamento. Dá uma olhada na barreira de proteção dentro da casa dela. Fizemos essa barreira aqui, né? Passamos essa linha aqui, ninguém passa daqui de sapato ou de roupa. Fica tudo lá. Usamos essa água aqui fora e pulverizamos tudo ali fora. Valentina brinca, mas só em casa e com esses brinquedos aí, ó, de plástico. E eles devidamente higienizados o tempo todo para não ter perigo. A medicação e a hora da bombinha são sagradas. Sabe aquela saída despretensiosa para tomar sol ou brincar, mesmo que seja só com os irmãozinhos? Pois os pediatras aconselham a não fazer isso. É que além da Covid-19, crianças com bronquite e asma ainda enfrentam um outro risco à saúde, com as constantes mudanças de temperatura depois que o outono chegou. Nessa época que a gente está passando, eu desaconselho que as crianças saiam. Eu acho que a criança deve ficar em casa, protegida, para que a gente não aumente o índice de infecção e para que a gente tenha um achatamento da curva. O Dr. Nelson é membro da Academia Americana de Pediatria e há 27 anos trata de crianças com problemas pulmonares. Já que as crianças devem ficar em casa, ele dá umas dicas aos pais. A casa tem que estar limpa. Não pode ter pó, não pode ter poeira, não pode ter ácaro. Evite ter bichos de pelúcia no quarto da criança. Se você tem, jogue fora ou, pelo menos, coloque em sacos plásticos fechados para não abrir. Se existem manchas de fungo no quarto, limpe. Se existe cheiro forte, tire. Se existe alguma coisa inadequada na casa, dê um jeito. E a tecnologia é um dos maiores aliados no combate ao novo coronavírus no Brasil. E com a regulamentação da telemedicina, esse serviço se tornou essencial no país. A telemedicina se tornou indispensável em tempos de coronavírus. Através de sites e aplicativos, o paciente digita sinais e sintomas e tira dúvidas com o médico em relação aos riscos. Os atendimentos à distância podem ser feitos por celular, computador, tablet, através de ligações, mensagens e vídeo. Essas alternativas reduzem a aglomeração em hospitais e podem ajudar a minimizar a propagação do coronavírus. Nossa base hoje está com quase 2 milhões de pessoas, há uma semana atrás eram 200 mil. O número de consultas diárias, nossa média era de 100 a 200, hoje a gente já está ultrapassando 4 mil consultas dia. Por ligação de vídeo no próprio aplicativo, eu conversei com uma infectologista que me explicou como é feito o atendimento em casos de suspeita de coronavírus. A gente faz uma orientação médica por teleconferência e pela orientação médica a gente consegue criar quais são os sinais ou sintomas do paciente e oferecer uma orientação em relação qual seria a melhor conduta. A telemedicina foi regulamentada às pressas no dia 19 de março no Brasil por causa da pandemia do coronavírus. Antes havia uma resistência do próprio setor médico. No ano passado, o Conselho Federal de Medicina chegou a publicar uma resolução que atualizava as regras de atendimento à distância no país, mas teve que revogar por pressão dos conselhos regionais. Mas agora, pensando na segurança de pacientes e profissionais da saúde, o CFM liberou em caráter temporário atendimentos virtuais para triagem e monitoramento de pacientes em isolamento. Se o Brasil tivesse aprovado isso há algum tempo, hoje teria muito mais plataformas, muito mais gente preparada para esse atendimento.
Chegou a hora da previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Dá só uma olhada nessas imagens que foram feitas lá no interior de São Paulo. Uma nuvem de prateleira se formou em várias cidades. É bem bonito, dá pra gente ver aí. Segundo os meteorologistas, quando isso acontece, é que o tempo vai mudar e tem temporal. E é isso mesmo, viu, gente? As próximas horas serão de muita chuva em toda a faixa leste de São Paulo ainda, no Rio de Janeiro, em áreas aqui do sul de Minas. Na capital fluminense, cariocas terão aí chuva bastante volumosa, pode causar transtornos, máxima de 26 graus. Na quinta-feira, o tempo volta a ficar mais firme, mas ainda nublado. Agora, na capital paulista, tem previsão de chuvas isoladas. Quinta-feira o sol volta a aparecer, mas o que chama atenção mesmo é o friozinho. Mínima de 15 graus apenas aí pela manhã e à noitinha. Baixas temperaturas também no sul do Brasil, o tempo fica aberto, ensolarado por lá. Tem previsão de geada nas áreas serranas. E olha só, mesmo com sol, não vai esquentar não, viu? Porto Alegre e Curitiba, com mínima de apenas 13 graus. Agora, em Urupema, lá em Santa Catarina, a madrugada vai ser muito gelada, mínima de apenas 5 graus. No nordeste do Brasil, o tempo abre mais, o sol predomina nessa área mais clara. Em Salvador faz sol o dia todo e máxima de 32 graus. E os temporais continuam no extremo norte do Brasil, chuva forte com raios desde o Ceará até o Amazonas. Vai ser assim em Manaus, onde tem previsão de chuva forte, tempo nublado e máxima de 30 graus. Eu fico por aqui, ótima noite para você. Até amanhã, tchau, tchau. Nesta quarentena, famílias com crianças portadoras de necessidades especiais têm que se adaptar com atividades físicas e brincadeiras dentro de casa. É o que acontece com os meninos e meninas que se tratam na ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Várias unidades da instituição suspenderam os atendimentos. Bernardo foi diagnosticado com paralisia cerebral logo após o nascimento. No final do ano passado, ele passou por uma cirurgia para correção do fêmur e começou a frequentar as sessões de reabilitação da ACD. Agora, com a suspensão dos atendimentos, a mãe dele tenta se adaptar à nova rotina. Nós estamos basicamente fazendo os alongamentos que foram indicados pela fisioterapeuta da ACD. Ela nos passou essas orientações que a gente está seguindo e eu procuro fazer na medida do possível. Além das recomendações individuais, a associação também disponibiliza vídeos com orientações terapêuticas e de cuidados com a higiene. A instituição segue realizando cirurgias de emergência, mas se algum paciente tiver dúvidas ou até mesmo precisar da renovação das receitas controladas, há especialistas de plantão. Nossa oficina ortopédica também está com um plantão. E esse plantão serve para o reparo de órteses, próteses e cadeiras de rodas, visando minimizar os efeitos da falta de mobilidade. Anualmente, a ACD realiza cerca de 800 mil atendimentos em todo o Brasil, 49% de adultos e 51% crianças. De acordo com o último balanço feito pelo IBGE em 2010, 3 milhões e 500 mil crianças com até 14 anos têm algum tipo de deficiência. Segundo especialistas, esse número aumenta ano a ano. Enquanto durar a quarentena, o Bernardo segue com as atividades e brincadeiras em casa, sempre acompanhado pela mãe. Fica brincando, assiste vídeo, ele gosta muito de assistir o Chaves. E é isso, vamos passando os nossos dias assim até passar essa onda toda. A Michele teve um filho com autismo e também teve que se adaptar. Tem um filhinho de 7 anos chamado Lorenzo. Ele faz um tratamento multidisciplinar. E todos esses tratamentos tiveram que ser interrompidos por conta da pandemia. Fácil não tá, mas a gente tenta, né? Tem que ter muito mais paciência e essa é a dica que eu tenho para dar para as mãezinhas. Mais paciência, o dobro de amor, porque é tudo que eles precisam também nesse momento. Com a quarentena prorrogada no estado de São Paulo, a Escola Municipal de Bailado em Taboão da Serra continua com aulas de dança por vídeo. Dona Antônia tem 61 anos e faz aulas de dança há 10. Escolheu a atividade para se afastar do sedentarismo. Hoje, com isolamento social, ela dança na sala de casa com a ajuda do professor por videoaula. Sabe que isso é importante para manter a saúde em dia. Já dá para matar um pouco da saudade dessas aulas que eu tanto amo.
que eu tanto gosto de fazer. Marina e Vinícius encontraram nas danças urbanas uma forma de perder a timidez. Com o incentivo da mãe, as aulas por vídeo agora são a maior prova de que eles conseguiram. O projeto só veio agregar e alegrar a casa também, né? Eles dançam, adoram dançar e estão aprendendo muito com esse projeto. Na escola pública, 4.000 alunos fazem aulas de dança, teatro e desenho. Para não interromper as atividades, a direção mobilizou os professores. Eles produzem e disponibilizam na internet conteúdos gravados ou em tempo real. Essa é uma das salas onde são realizadas as aulas presenciais, suspensas temporariamente por causa da pandemia. Agora o espaço deu lugar a um mini estúdio, onde o professor transmite as aulas de dança e preenche, mesmo que virtualmente, o tempo em que os alunos passariam aqui. Essa aula ela pode ser feita em qualquer espaço, entendeu? Que a pessoa possa ter dentro de casa ou dentro de um apartamento. Ou seja, dá para manter o ritmo, dá para manter como se fosse aqui em sala de aula. Sim, a gente consegue manter um ritmo, manter uma energia boa. Para a mãe da Vitória e da Maria Eduarda, as videoaulas foram a solução para ocupar o tempo, o corpo e a mente das meninas. Muito bom, muito importante, porque elas ficam o dia inteiro dançando, se movimentando. E a gente te convida para acompanhar o Facebook da Rede TV. Lá você vai encontrar o Histórias do Dia, um programa que traz assuntos exclusivos, atuais e de interesse do internauta. Assista o resultado desta parceria entre a Rede TV e o Facebook Watch. O Rede TV News fica por aqui e nesse Dia do Jornalista a gente deixa a nossa homenagem aos colegas que se dedicam para informar a população em meio a esta pandemia. Uma boa noite para você. Boa noite, parabéns pelo Dia do Jornalista.